Então, pessoal, dando sequência aí aos vídeos sobre a Scrambler 400X, vamos falar aqui dos pontos positivos e negativos que eu tenho sobre essa moto. Eu rodei com ela 1.274 km exatamente, então mais ou menos 1.300 km. Vamos falar aqui as minhas impressões até agora, tá? Isso aí pode mudar. Às vezes uma pessoa que rodou 10 mil km, por exemplo, ele pode ter algumas impressões diferentes das minhas. Mas com esse tanto que eu já rodei aqui, acredito que já dá pra ter uma noção boa aí de como é que a moto se comporta e tal. Eu já andei com ela até em estrada de terra também, já usei ela assim na estrada, na cidade, na terra. Então todos os usos aí que você pode ter da Scrambler eu já tive. E eu vou começar falando dos pontos positivos, né, que é pra falar o que é bom primeiro. E a primeira coisa que eu acho que assim é o principal ponto positivo dela, eu acho que isso aí é indiscutível, é a potência. Nós estamos falando de uma moto de 400 cilindradas, um cilindro, mas ela entrega 40 cavalos de potência e 3,75 de torque. Cara, isso realmente você sente na prática. Ela é uma moto bem potente, ela não tem muita final. Isso aí é um fato, porque é uma moto um cilindro, não adianta. Embora eu acho que ela pudesse ter mais final, mesmo sendo um cilindro, ela não tem. Ela vai chegar ali nos 160, 160 e pouquinho mesmo, 2, 3, ela corta. Isso aí é porque eu acho que as marchas dela são meio curtas. Mas é o primeiro ponto positivo. Você pega aqui, ó, tô a 110, eu acelero aqui, ó, colei o punho, a moto vai, ó, 120, 130. Se eu segurar, ela vai 140 e vai embora. Ela vai embora, passa de 140. Então assim, potência ela tem. Potência ela tem. E esse é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo aí que eu acho da Scrambler 400X tecnologia. Essa moto, como eu falei, ela é uma moto de 33.990. E ela entrega bastante coisa pelo preço dela. Ela tem suspensão invertida, ela tem controle de tração, ela tem ABS desligável no traseiro. A suspensão traseira dela é com nitrox. Ela tem DRL aqui, fora as outras coisas mais normais, né? O acelerador aqui é eletrônico, até por isso que ela tem o controle de tração, né? O painelzinho dela é bem completo, com indicador de marcha e tudo. Então ela é uma motinha bem completinha. Tem o pisca-alerta aqui também, né? Uma motinha bem completinha por esse preço. Então eu acho que esse aí é o segundo ponto positivo dela. Bacana demais, né? A Triumph caprichou aí na tecnologia para essa moto. Eu acho que ela ficou bem bacana nesse ponto. Terceiro ponto positivo que eu gostei muito na Scrambler é isso aqui, ó. Vou ver se vai dar para vocês verem aí. Mas olha ali, olha. A minha moto está fazendo 31 km por litro. Então eu achei ela uma moto bem econômica para uma 400 cilindradas, com essa potência que ela tem. É claro que vai ter gente que vai fazer menos, vai ter gente que faz mais. Eu cheguei a fazer 35 por litro com ela aqui, mas aí você tem que andar bem devagar, né? Então assim, de modo geral, eu achei que pela potência, pelo que ela entrega, ela é uma moto bem econômica. Então esse aí é o terceiro ponto positivo dela. Lembrando que ela é só gasolina, tá? Ela não é flex. Quarto ponto positivo que eu achei, isso daí é uma coisa que a Triumph fez, que eu achei muito interessante, que é a manutenção dela. A primeira coisa, a revisão dela, a primeira é com 1.000 km, custa R$100. A segunda, incrivelmente, é com 16.000 km e custa R$100. Então, e depois disso, o intervalo de revisão dela é a cada 16.000 km. A única coisa que eu não confio para trocar a cada 16.000 km é o óleo. O óleo aqui eu provavelmente vou trocar com a metade do tempo. E pode. O óleo dela pode trocar a cada 8.000 km, porque ele é um óleo 100% sintético e de qualidade.
Então assim, ele é feito para durar 16, mas eu vou trocar a cada 8, porque 16 eu também acho meio estranho. Mas o intervalo de manutenção dela, e eu não tô falando só da troca de óleo, eu tô falando de revisar a moto de uma forma geral, mantendo a garantia, é 16 mil quilômetros. Por que que eu acho isso muito bom? Cara, 16 mil quilômetros, eu saio daqui de Belo Horizonte, faço uma viagem para o Ushuaia e volto, e não dá 16 mil quilômetros. Diferente de qualquer outra moto, quando você pega até uma BMW, por exemplo, que eu tinha, era 10. Para mim ir para o Ushuaia, por exemplo, eu tinha que parar em algum lugar no meio do caminho e fazer a revisão se eu quisesse manter a garantia. Então, para quem viaja, esse intervalo de revisão ele é maravilhoso. É maravilhoso demais. Então eu achei muito positivo isso. Beleza? E o quinto ponto positivo dela aí, né? Eu acho que também tá ligado à Triumph, que é a questão da qualidade no pós-venda. Pós-venda Triumph, gente, assim como o da BMW, é outro nível de pós-venda. É um pós-venda, quem tá acostumado com Honda, com Yamaha, Suzuki, cara, é incomparável o nível de pós-venda. Você chega na concessionária, a forma como você é tratado é completamente diferente. Você chega lá, tem cappuccino, café, pipoca, pãozinho lá pra você comer, então é outro nível. É claro que assim, eles cobram isso na hora de dar uma manutenção na moto, por exemplo. Embora a Scrambler tenha a promoção aí dos R$100 nas 2 primeiras revisões, né? Inclusive, eu não comentei, mas aí olha pra você ver. A terceira revisão dela é com 32 mil quilômetros. Então você gasta R$200 de revisão para rodar 32 mil quilômetros. Então assim, é um negócio bem diferenciado, né? Pra quem fala que manutenção dessas motos é cara. Mas enfim, vou tentar não... Eu tô a 120 aqui, de jogar pra direita. Vou tentar não correr muito não, porque eu não sei como é que tá o microfone aqui, se o vento vai atrapalhar muito. Mas enfim, esses aí acho que são os principais pontos positivos aí. Eu vou me ligar em 5, que é pra também não ter coisa demais, né? Assim, o design dela eu acho um ponto positivo pra caramba, porque é uma moto muito bonita. O acabamento dela é um acabamento melhor, embora não seja prêmio igual as outras motos mesmo, né? Isso aí eu vou comentar também aqui. Mas enfim, esses são os pontos positivos. E aí vamos falar também dos negativos, porque nem tudo são flores, né, gente? A moto também não é 100% perfeita. E ela tem pontos negativos sim, e eu vou falar deles aqui. E o primeiro deles, na minha opinião, lembrando que isso é a minha opinião, o primeiro deles é um ponto que na verdade me surpreendeu ele ser um ponto que pra mim é negativo, porque quando eu vi o pessoal fazendo review dessa moto e tal, eles colocaram isso como um ponto positivo, que é a suspensão. O pessoal falava muito bem dessa suspensão, que ela era uma suspensão sensacional, surpreendente, não sei o que. E na verdade, pra mim, que eu tava acostumado, eu já sou acostumado com motos altas, e a Scrambler é uma moto alta, tá? Assim, eu achei ruim. Por quê? Pô, a XRE tinha uma suspensão macia pra caramba. Não era de fato macia 100%, mas você passava e não sentia buraco, essas coisas. A BMW nem se fala. E a Scrambler, gente, assim, ela é quase igual a suspensão de uma moto baixa. Qualquer imperfeição assim, ó, no asfalto, você sente. Sabe tipo essas trocas assim de viaduto e tal, você sente isso tudo. Você sente e assim, sabe aquelas imperfeições que caminhão deixa no asfalto, por exemplo? Principalmente a suspensão dianteira, se você passa em cima daquilo ali, a suspensão dianteira chega até a pular. Então eu acho a suspensão dela muito dura para uma moto alta. E ela, de fato, ela tem um curso de suspensão menor. Só que ela é uma moto alta. Gente, quando eu sento na Scrambler, eu tenho mais dificuldade de dar pé na Scrambler do que na Saara, porque ela é uma moto alta, mas tem um curso de suspensão pouco. Então o que isso culmina pra mim? Por que eu acho isso o ponto mais negativo dela? Eu tenho as desvantagens de uma moto alta, mas não tenho as vantagens. Não todas elas, pelo menos. Por exemplo, eu tenho a desvantagem dela ser uma moto muito mais difícil de manobrar.
Porque eu tô... Olha esse cara aí, meu Deus. Eita, mas... Porque eu tô numa moto alta, ela é mais difícil de manobrar, ela é um pouquinho mais pesada. O vento, aqui ele bate muito vento, muito mais do que numa moto baixa, justamente pelo fato dela ser alta. E eu não tenho o bônus disso, que é a suspensão ser mais macia. Então, eu achei esse ponto bem negativo, na minha opinião. Segundo ponto negativo dela aí é justamente estar relacionado à altura. Eu sei que é do estilo da moto, porque ela é uma Scrambler, então ela não tem muita proteção aerodinâmica aqui. Ela é uma moto mais clean, né? E isso acaba que dá muito vento na gente. Eu aqui, por exemplo, ó, chegando a 120, ela venta muito, muito na cabeça da gente, no corpo assim, ó. Venta bem mais no peito do que, por exemplo, a XRE, que mesmo não tendo bolha, a XRE ela tem uma proteção maior aqui na frente. A XRE, a carenagem dela vem até aqui em cima, então isso acaba te dando mais proteção aerodinâmica. A Scrambler não tem isso, então eu acho que ela venta bastante. Isso numa viagem mais longa incomoda, porque você cansa mais. Dá pra resolver? Dá. Se você põe uma bolha aqui, você dá uma resolvida nesse problema. Apesar que eu não acho bonito a bolha nela. Tem uma bolha bem pequenininha da Triumph que é bonita, mas aí ela é só estética, ela não vai resolver esse problema. Você tem que pôr uma bolha maior. Então esse aí pra mim é o segundo ponto negativo. O terceiro ponto negativo pra mim tá no painel, que embora eu ache ele muito bonito, eu acho a leitura dele meio difícil. Ele é um painel difícil de ler porque ele é muito pequeno, os números. O velocímetro já é meio pequeno, mas ainda tá ok. Mas o resto dos números ali, por exemplo, a hora é bem pequenininha. A parte da gasolina ali é bem ruim de ler, porque ele é bem pequenininho, os pauzinhos, e ela ainda fica meio escondido. Do jeito que eu tô aqui, ó, você não vê 100% dele, você tem que chegar mais perto aqui. Então acaba escondendo mais ainda. O conta-giros, por exemplo, ele é bem difícil de ler, porque ele é vertical aqui, os números são bem pequenos. Então acaba que a leitura é meio difícil. Embora seja um painel bem completinho, a leitura dele ela é mais complicada. E aí fica um pouco mais difícil. Esse foi o terceiro ponto negativo, né? Eu até percebo que eu não fico fazendo roteiro não, gente. Eu vou lembrando aqui e vou falando, né? Mas o quarto ponto negativo dela, que eu acho aí então, é o banco. Talvez, eu acho que esse talvez até pode passar na frente do painel aqui, porque o banco dela é o seguinte: ele é um banco largo, mas ele é um banco bem duro. Ele é duro e com isso ele acaba que assim, você fica ali uma hora e meia em cima da moto. Se você for viajar, você já começa a sentir. Ele incomoda e ele tem uma espécie de costura do lado aqui que acaba incomodando bastante, porque sua perna fica em cima dessa costura e aí o tempo vai passando, ela vai afundando e aí fica até marcado, chega até a marcar na perna assim, se você ficar muito tempo na moto. Então esse daí pra mim é mais um ponto negativo. Dá pra resolver também, claro que dá. Você põe um banco Comfort aqui. A própria Triumph tem um banco Comfort, tem o banco Comfort do Pedrinho. Você pode comprar o banco Comfort inclusive da Speed, porque a Speed é inteiriço. Então o banco fica melhor até pro garupa também. Porque esse banco aqui, como ele é bipartido, pro garupa ele acaba tendo menos espaço. Então quando você põe o banco Comfort da Speed, por exemplo, que é plug and play, é só encaixar aqui, você tem mais conforto ainda. Você tem conforto para você e pro garupa, porque ele é inteiriço, ele dá um tamanho bom de banco pro garupa também. E aí galera, o último ponto assim mais negativo que eu acho dessa moto, que eu queria falar, é sobre, também tem a ver com o painel, mas é uma coisa que assim, me deixou até meio revoltada, que eu vou até voltar aqui, que é justamente nesse computador de bordo dela. Que é o seguinte, cara, eu nunca vi um computador de bordo que mente tanto, que assim, engana tanto. Por quê? Cara, aqui eu não sei quanto vai dar, porque eu não fiz o teste ainda, mas eu fiz um passeio com a minha esposa e ele tava marcando 29 por litro aqui no computador de bordo.
Quando eu fui abastecer, a moto deu 25. Pô, vai, deu 4 km por litro de diferença pra menos. Pra mim, assim, eu fiquei bolado com isso aqui, porque pra mim isso é pra enganar a gente. Pra mim isso é pra enganar pra mim isso é pra enganar o consumidor, porque não tem condição um computador de bordo errar tanto. E assim, na minha opinião, é pra enganar mesmo, é feito pra enganar, porque, cara, essa moto, assim, é injeção eletrônica. A injeção eletrônica, ela sabe exatamente a quantidade de combustível que ela injetou, e ela sabe exatamente o tanto que você rodou. Então, assim, ela sabe calcular certo quantos quilômetros por litro você está fazendo. Mas, na minha opinião, eles fizeram isso aqui para enganar, para parecer que a moto é mais econômica do que de fato é. Ela ainda assim é econômica, ainda assim eu acho ela econômica. Mas não precisava fazer isso, cara. Põe a realidade aqui do consumo da moto. Não tem por que você enganar o consumidor com essas coisas. Até porque se o cara fizer na bomba, ele vai saber. Isso aí, assim, eu achei uma puta de uma sacanagem. Pode ser pelo fato de que ela ainda tá com pouca quilometragem, tá amaciando. Pode ser que isso aqui vai mudar? Pode ser. Mas eu não sei não. Eu achei muito esquisito. Então pra mim foi um ponto negativo. E é isso aí. Vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu acho que ele já ficou até meio longo demais. Mas esses são os pontos positivos e negativos da Scrambler. Vou fazer também um vídeo para falar do porquê que eu comprei ela. Mas vou encerrar esse aqui por aqui e já inicio outro aqui, beleza? Então é isso aí, se você gostou, já deixa o joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque nós temos vídeos aí com a Scrambler e agora com os equipamentos novos. Valeu, fui!